Boa noite. Não sei se vai ter divisão de salas. Sejam todos bem-vindos para o nosso tempo aqui de adoração ao nosso Deus. Graças a Deus por esse momento bem alegre de cânticos ao Senhor. E agora nós teremos uma outra parte desse tempo de adoração a Deus. Hoje nós teremos em nossa igreja a presença de um missionário. E este missionário, assim como outros que já passaram por aqui, irá nos apresentar os seus planos missionários. Ele vai nos apresentar um relatório mostrando o que motivou ele a se dedicar à obra de Deus, à obra de evangelismo. Também vai nos mostrar um pouco do que ele já fez trabalhando para Deus e quais os seus planos futuros em relação à obra do Senhor. E por fim, esse missionário vai deixar conosco alguns pedidos de oração para nós. Mas antes de chamá-lo, vamos orar ao nosso Deus. Deus bendito, poderoso Senhor, excelso. Ó Deus amado, mais uma vez nós estamos aqui para agradecer a Ti pela Tua bondade, ó Deus, as muitas misericórdias do Senhor derramadas sobre nós diariamente. Muito obrigado, ó Deus, pelos motivos de alegria que nós temos, todos procedentes do Senhor. Obrigado porque as circunstâncias, embora que possam mexer muito conosco, mas nós temos uma rocha firme que é Ti, que é o Senhor, e apesar das dificuldades podemos continuar contentes, fortes, firmes na Tua pessoa. Santo Deus, também nós queremos Te agradecer pelo privilégio não somente da salvação, mas também de o Senhor nos usar como instrumentos do Senhor na Tua obra. Agradecemos pelos homens que o Senhor tem chamado para que usem suas vidas na transmissão do Evangelho. Agradecemos por cada um dos nossos irmãos em Cristo, de todas as épocas da história, que não temeram, que deixaram sua pátria, que foram a povos distantes, que levaram o Evangelho à frente, transmitiram o Evangelho de forma corajosa, mesmo sob ameaças, de maneira que o Evangelho chegou até nós. E agora é nossa responsabilidade levar a Tua palavra a outros. Te peço a Deus que nessa noite o Senhor, mais uma vez, venha nos motivar a sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que eu te oro. Amém. Infelizmente, esse missionário que eu mencionei, ele não vai poder estar aqui pessoalmente, mas ele deixou uma carta onde nós podemos ler seu relatório missionário e mais do que tomarmos conhecimento dos seus planos, mais de só olharmos as informações que ele pode nos passar, nós também seremos desafiados por ele. Nós aprenderemos com esse missionário e à medida que nós conhecemos o relatório e planos que esse irmão tem para a obra de Deus, nós devemos nos perguntar: estou evangelizando as pessoas? Eu poderia fazer mais pela obra de Deus? Estou me esforçando o quanto eu poderia? Eu tenho a alegria de já ter sido um instrumento para conduzir alguém a Cristo? Há alguém perto de mim que precisa do Evangelho? Note bem essas perguntas. Você está evangelizando as pessoas? Você poderia fazer mais pela obra de Deus? Você está se esforçando o quanto pode na obra do Senhor? Você já teve a alegria de ter sido um instrumento usado por Deus para conduzir alguém a Cristo? Há pessoas perto de você que precisam ouvir o Evangelho? Pense nessas perguntas, enquanto nós somos desafiados pelos planos missionários desse irmão. O tema da nossa mensagem hoje é os planos missionários de Paulo. Os planos missionários de Paulo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, versículos 23 e 24. Romanos, capítulo 15,
versículos 23 e 24. Romanos 15, versículos 23 e 24. Assim diz a palavra do Senhor, assim diz o missionário Paulo. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Paulo, ele pretendia receber aqui da igreja de Roma apoio para ir ao novo campo missionário. Um dos objetivos de Paulo, escrevendo essa longa carta, essa carta que é conhecida como Epístola de Paulo aos Romanos, um dos objetivos de Paulo era preparar aqueles irmãos para uma visita que ele ainda não tinha conseguido fazer. E nessa visita, ele iria buscar apoio dos irmãos para um novo empreendimento missionário. Paulo ele já tinha planejado visitar a igreja em Roma outras vezes, já tinha orado por isso, mas ainda não tinha dado certo. Lá no capítulo 1, versículo 10, ele diz: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. No versículo 13 ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. A razão para Paulo ainda não ter conseguido fazer essa visita que ele tanto queria aos irmãos de Roma, era por causa do ministério. Aqui no capítulo 15, versículo 19 diz: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Versículo 22. Essa foi a razão, porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. A razão para Paulo não ter conseguido ainda essa visita não foi por causa de Satanás impedindo ou qualquer, não obstáculos dessa natureza, mas a própria obra de Deus. Ele via as oportunidades, aproveitava essas oportunidades e estava adiando essa visita lá aos irmãos de Roma. Nessa parte final do capítulo 15 de Romanos, Paulo ele fala dos seus planos missionários de evangelizar um novo campo, que é a Europa, e ele quer então, como eu já disse, o apoio da igreja. Ele gostaria que a igreja o enviasse a esse novo campo missionário. Então nós temos aqui nessa parte final de Romanos capítulo 15, uma espécie de relatório missionário. Paulo ele elabora um relatório missionário e apresenta aqui para a igreja. Então, na primeira parte desse relatório, ele mostra aquilo que ele já fez na obra de Deus. Se você observar bem, do versículo 15 até o versículo 21, você vai ver ele se referindo a coisas que ele já realizou na obra de Deus. Na segunda parte desse relatório, Paulo ele apresenta os seus planos futuros. Ele mostra quais são os seus novos alvos, o novo campo que ele quer alcançar. Versículos 22 a 29. E, enfim, na terceira parte, ele deixa alguns pedidos de oração ali nos versículos 30 a 33. Nós vamos começar a ver a primeira parte desse relatório missionário de Paulo. A primeira parte é a atividade que ele já realizou na obra de Deus. Hoje nós vamos ver 3 elementos dessa obra missionária de Paulo já realizada. Nós vamos ver o campo que Paulo já trabalhou, nós vamos ver sobre a perspectiva que Paulo tinha sobre o seu trabalho de missionário, e nós vamos ver também os objetivos do ministério, do trabalho de Paulo como missionário. Vamos ler Romanos 15, capítulo 15, a partir do verso 15 a 21. Romanos 15, 15 a 21. Esse aqui é nosso texto para a meditação, pregação de hoje. Romanos 15, do versículo 15 a 21. Entretanto,
Vos escrevo em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Primeiro elemento aqui nessa primeira parte do relatório missionário de Paulo, sobre o que ele já tinha realizado, é o campo. Nós observamos aqui o campo onde Paulo já havia trabalhado. Ele diz aí no versículo 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Versículo 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Lembrando que esse termo gentios é usado na Bíblia para falar dos povos que não é a nação, que não é a nação de Israel. A nação de Israel, os judeus, e as demais nações se englobam nessa palavra gentios. Então, primeiro nós precisamos lembrar de que o foco do ministério de Paulo, como um evangelista, era os gentios, esses povos que não estavam, de alguma forma, ligados biologicamente com a nação de Israel. Paulo ele entendia que Deus havia o chamado especificamente para isso, ou principalmente para isso, para ministrar o evangelho de Deus aos gentios. Ele diz, pegando a parte final do versículo 15, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Quando o Senhor salvou a Saulo, ele que antes era um perseguidor de crentes, ele que mandava prender e ainda apoiava quem matasse os crentes, ele era, como ele diz, um perseguidor da igreja, mas um dia ele se encontrou com Cristo, Cristo o salvou e disse acerca dele, lá em Atos 9,15, este, falando de Paulo, no momento Saulo, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Não somente os gentios, Deus o chamou também para pregar para o povo de Israel, mas especialmente para os gentios. Inicialmente, Paulo ele pregou o evangelho, sim, aos judeus, aos seus conterrâneos, mas lá em Atos 13, 45 a 46, diz, os judeus, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, mas uma vez que a rejeitam, vocês judeus estão rejeitando a palavra de Deus e não se julgam dignos da vida eterna, agora voltamos para os gentios. E desde então, de Atos capítulo 13, que narra a história de Paulo depois da sua conversão, vai mostrar ele exercendo o seu ministério de anunciar o evangelho, principalmente àqueles povos gentios. E esse pregar o evangelho aos gentios rendeu a Paulo inveja, rendeu a Paulo perseguição dos judeus. E, enfim, prisão e tentativa de morte. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, versículo 16 a 21. Atos 26, versículos 16 a 21.
Paulo, nesse momento, ele está preso, ele está tendo a oportunidade de fazer um discurso, uma defesa diante do rei Agripa, e ele está contando aqui a história, tentando mostrar o porquê de ele ter chegado a esse momento de estar preso. Ele diz, a partir do versículo 16, mas levanta-te, que foi o que Deus tinha dito para ele, ele está repetindo as palavras que Deus tinha dito para ele. Mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque por isto te apareci para se constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo está aqui reproduzindo o que o Senhor disse para ele, chamando ele para levar o evangelho, especialmente aos gentios. E agora no versículo 19, ele está contando isso para o rei Agripa, ele diz, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judeia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, de ele ter ido testemunhar o evangelho, por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Como eu disse, essa missão de Paulo, de pregar o evangelho aos gentios, rendeu a ele inveja, perseguição e também tentativa de morte por parte dos judeus. Mas uma coisa que Paulo deixa claro no seu discurso é que ele entende muito bem que ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. E aqui em Romanos 15, no nosso texto principal de hoje, ele nos apresenta, como disse um outro pastor, um relatório modesto, um relatório sucinto, sobre os 10 anos de um trabalho árduo, de um labor duro, de um trabalho difícil que Paulo tinha em testemunhar o evangelho. Aqui no versículo 19 de Romanos 15, diz assim, Romanos 15, 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, observe aí, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. É um resumo modesto, sucinto, porque ele não elenca aí todas as regiões ou todas as cidades em que ele passou testemunhando de Cristo, mas só dá uma noção geral de quão abrangente foi o seu ministério. Então, nós precisaremos aqui ter um mapa para que a gente pudesse ter um pouco da noção do quanto Paulo trabalhou, de quantas regiões ele alcançou, levando o Evangelho de Cristo. Mas a gente poderia resumir assim, Paulo levou o Evangelho de uma ponta a outra, exatamente nessa dimensão, de uma ponta a outra do mar Mediterrâneo. E aí você precisaria olhar lá no mapa para entender como é um pouco do formato do mar Mediterrâneo. E ele está aqui de um lado do mar, e ele levou o evangelho até a outra ponta do mar. Se a gente fizesse uma linha reta, aqui de Jerusalém até o Ilírico, essa reta iria dar mais ou menos uma linha reta, 2.200 quilômetros, um pouco mais do que isso. E Paulo ele esteve aqui em todas essas cidades, em volta desse circuito aqui, levando o evangelho. Em algumas dessas cidades ele passou meses, algumas ele passou mais de ano. Então, todo o trajeto que Paulo fez, indo e voltando, deu muito mais do que 2.200 metros. E essa é uma distância muito significativa quando nós consideramos que não havia carro, não havia navios a motor, não haviam aviões. Tudo isso era feito a pé ou em viagens difíceis por meio do mar, com barcos à vela, ou viagens feitas com animais. O importante, irmãos,
é que Paulo fez o suficiente para poder dizer essas palavras do versículo 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões. Paulo, como evangelista, ele fez o suficiente para poder dizer que agora nestas regiões não tenho mais campo de atividade. Não é que não haviam mais pessoas perdidas nessas regiões, mas Paulo já tinha trabalhado em todas elas. Todas elas conheciam o Evangelho, porque Paulo tinha levado o Evangelho até lá. Isso nos mostra que, para Paulo, seu campo missionário, com o objetivo de alcançar os gentios, foi até onde deu. Ele foi até onde ele pôde ir. Ou ele pôde ir, até onde ele podia ir, ele foi. Ele não se omitiu. Aquela disposição de Paulo, que é mencionada lá no capítulo 1, versículo 15, era válido para qualquer lugar. Ele diz, pois, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Eu tenho sido ainda impedido, mas estou com toda a disposição, o que eu quero, do que depender de mim, eu quero anunciar o evangelho também a vocês em Roma. Isso me faz lembrar uma citação que o pastor Brandão repete, não sei se de autoria dele, mas mais ou menos nessas palavras: eu quero fazer o máximo que eu puder, enquanto eu puder. Eu quero fazer o máximo que eu puder, enquanto eu puder. Dizendo isso acerca do ministério de evangelismo. E Paulo, ele tinha esse pensamento também, fazer o máximo que pudesse, enquanto pudesse. Por isso ele não mediu esforços, ou ele não poupou, melhor dizendo, não poupou esforços, e foi até onde era possível, com vontade de ir além. Lá no versículo 15 do capítulo 1, como eu já mencionei, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, e aqui ele está preparando esses irmãos para chegar lá, mas no versículo 28 aí do capítulo 15, ele diz, passando por vós, irei à Espanha. Eu quero ir até vocês, ir além. Qual era então o campo de atuação de Paulo? O campo de Paulo, irmãos, era onde houvesse perdidos. O campo de Paulo era onde houvesse perdidos, principalmente onde não houvesse nada do Evangelho. Você não é o apóstolo Paulo, não é um apóstolo. Você talvez não se veja como um missionário. Talvez você diga, eu não tenho o dom de evangelizar. Tudo bem. Porém, todos nós, independente disso, todos nós temos a obrigação de evangelizar. Como eu costumo dizer, evangelizar é o ministério de cada crente. Todos nós temos esse ministério, temos esta responsabilidade de evangelizar. A todos nós que confessamos fé em Cristo, independente se temos esse dom ou não de evangelizar, a todos nós é dado a responsabilidade de fazer discípulos. E todos nós temos o Espírito Santo que nos capacita, e porque Ele nos capacita, nós somos capazes de testemunhar de Cristo. Jesus, Ele prometeu que o Espírito Santo viria sobre nós, nos daria poder, e nós seríamos testemunhas dEle. Então, fique atento. Ao seu redor há um campo. Você já está num campo. A verdade é que você já está num campo, e nesse campo você tanto pode como deve evangelizar. Não precisa olhar muito além. Sim, olhe também, mas olhe ao seu redor. Antes de usar como desculpa que fora do estado é mais difícil, fora do país é mais difícil, olhe primeiro para o seu redor, que você já está em um campo. Porque onde você está, você vai encontrar pessoas perdidas.
E deixe-me dizer que, por um lado, louvo a Deus, dou graças a Deus, que irmãos aqui da nossa igreja têm assumido o seu ministério de evangelismo. Dou graças a Deus que almas, escute bem, almas têm vindo a Cristo, aqui em nossa igreja, não porque nós tenhamos feito apelos emocionantes no final da pregação, com uma história muito linda, contada como ilustração, e alguém tocando aqui uma música como fundo para sensibilizar, emocionar as pessoas, e no final dizer quem quer aceitar Cristo, ou venha aceitar Cristo. Graças a Deus que almas que têm se convertido aqui não é por isso, nem porque nós tenhamos promovido campanhas evangelísticas, irmão, vamos fazer isso, e vamos tal dia para aquele outro lugar, e coisas do tipo, nem por causa de cultos evangelísticos e emocionantes. Hoje é dia de culto evangelístico, então se prepare, traga o seu visitante. Nem por causa de pressão que seja feito a um visitante de que é essa igreja que você tem que estar. Você precisa confessar fé em Cristo, precisa aceitar Jesus. Sim, a você que está nos visitando, nós lhe dizemos, você precisa se arrepender dos seus pecados, precisa confessar a fé em Jesus, mas não queremos nós lhe coagir no sentido de fazer pressão. O que eu observo é que a maior parte das almas que chega a Cristo, aqui em nossa igreja, é porque irmãos, a partir do ensino da palavra, têm entendido que tem um ministério, evangelizar. Então nós temos casais que têm feito estudos de forma responsável e por meio disso têm trazido alguma alma à fé. Alguns jovens que têm entendido a sua responsabilidade e têm feito o mesmo. Alguns irmãos não estão esperando as artimanhas do pastor, a criatividade do pastor para ver novas almas na igreja. Não. Esses irmãos têm feito a sua parte. E nós devemos louvar a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Os santos, capacitados pelo Ministério de Ensino Pastoral, estão realizando a obra. É isso que nos ensina Efésios 4. Mas não são todos, infelizmente. Alguns irmãos não estão fazendo nada em seu campo. Alguns irmãos não estão semeando a palavra. Alguns irmãos não estão cumprindo com o seu ministério. Por que o pastor precisaria ir até a sua rua, levar a palavra de Deus, se você já está lá? Por que o pastor precisaria ir até o seu vizinho, evangelizá-lo, se você já está lá? Por que o pastor precisaria ir até o seu trabalho, levar o evangelho, irmão, se você já está lá? É o seu campo. Onde você está, é o seu campo. Então semeie a palavra. Primeiro com sua vida, depois com suas palavras. Trabalhe a ponto de você poder dizer como Paulo, aqui na minha rua já não tenho mais campo de atividade. Aqui no meu trabalho já não tenho mais campo de atividade. Aqui na minha escola já não tenho mais campo de atividade. Trabalhe a ponto de você dizer isso, como Paulo. Já não tenho campo de atividades nestas regiões. Então, o primeiro elemento que Paulo nos apresenta aqui, sobre a sua atividade missionária que ele já realizou, é o seu campo. Vamos ver agora o segundo elemento, que é a sua perspectiva acerca do seu trabalho na obra de Deus. Qual era a perspectiva que Paulo tinha do seu ministério de evangelismo? Como é que Paulo enxergava essa responsabilidade de evangelizar? Qual era a natureza desse ministério de Paulo? Primeiro, Paulo ele via o seu ministério como um ato da graça de Deus, isso é um privilégio dado por Deus. Olhe bem, primeiro Paulo enxergava essa responsabilidade de evangelizar, levar o evangelho a outros como um ato da graça de Deus, é um privilégio. Começando lá na parte final do versículo 15, ele diz:
por causa da graça que me foi outorgada, ou por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Paulo entendia que servir a Deus é um privilégio que ele não merecia. Isso mostra que Paulo entendia que Deus, enfim, não precisava das suas habilidades. Deus poderia usar as habilidades de Paulo, mas Deus não precisava das habilidades de Paulo. Ou seja, Paulo, com as suas habilidades, não era indispensável a essa obra de Deus. Não é por causa da capacidade dele que Deus o escolheu para ele levar o evangelho, não. Paulo entendia, eu estou aqui levando o evangelho para outros, porque é graça de Deus. É um privilégio que Deus está me dando. Deus me escolheu como ministro do evangelho por causa da sua graça. Interessante que Paulo ele fez muito na obra de Deus. Até mais do que os outros apóstolos. Até mais do que Pedro, até mais do que João. Mas ele reconhece que foi apenas um instrumento. Ele, Paulo, foi apenas um instrumento, ou como um instrumento nas mãos de Deus. Como um instrumento da graça de Deus. Caminhe aí para o livro seguinte, 1 Coríntios, capítulo 15. Veja o que Paulo diz no versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, ele diz assim: Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, vejam as palavras, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Fez muito, trabalhou muito, mas há aqui um reconhecimento de que ele foi, na verdade, apenas um instrumento da graça de Deus. Irmãos, essa perspectiva de que evangelizar é um privilégio, de que evangelizar é uma bênção da graça divina, de que ao evangelizarmos estamos sendo um instrumento da graça de Deus, essa perspectiva é necessária para fazermos a obra de Deus com humildade. Essa perspectiva é necessária para fazermos a obra de Deus com humildade. O quanto fazemos não aponta para a nossa capacidade, não aponta o quanto nós somos bons em exercer os nossos dons, não aponta o quanto as nossas habilidades são indispensáveis na obra de Deus. O quanto fazemos como evangelistas, quando de fato nos empenhamos, revela somente o quanto a graça de Deus está atuando através de nós. O quanto você faz na obra de Deus, levando o evangelho para outras pessoas, revela o quanto a graça de Deus está atuando através de você. Então, a quantidade de pessoas que evangelizamos, ou quantas pessoas nós conduzimos a Cristo, não devem ser apresentados como os nossos troféus, ou como os troféus dos nossos esforços. Não. E eu digo isso no sentido de nós termos o cuidado de não estarmos buscando glória para nós mesmos, quando divulgamos o Evangelho, quando divulgamos os nossos esforços, melhor dizendo. É muito bom ser muito útil nas mãos de Deus, mas nós devemos ter o cuidado que, ao divulgarmos aquilo que temos alcançado pela graça de Deus, a nossa motivação não seja buscar glória para nós. Lá em Mateus 6:2, Jesus alertou: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Quando divulgamos os nossos esforços nas sinagogas ou nas ruas, ou seja, aonde tem muita gente, como no Facebook, no Instagram,
em outras redes sociais, geralmente recebemos a glória para nós mesmos. E a graça de Deus deixa de ser exaltada como deveria. Deus responsabilizou Paulo como ministro do Evangelho. Não para promover Paulo como uma celebridade por causa das suas habilidades. Deus escolheu Paulo, responsabilizou Paulo como ministro do Evangelho, para que a graça dele fosse tanto manifestada como exaltada através dele, Paulo, através de seus esforços. Evangelizar é um privilégio da graça de Deus. Então, que a graça de Deus seja louvada pelo que nós fazemos. Amém? Segundo, Paulo ele viu seu ministério como um serviço sagrado. A sua perspectiva é que essa responsabilidade de evangelizar é um ato da graça de Deus. Mas ele também tinha como perspectiva dessa responsabilidade que é um serviço sagrado. A perspectiva de Paulo, que deve também ser a nossa, é que evangelizar é um serviço sagrado. Volte aí para Romanos 15 e vamos ver de novo, finalzinho do versículo 15 para o versículo 16. Romanos 15, parte final do versículo 15 diz: por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Veja que Paulo não diz para que seja apóstolo de Cristo Jesus, o que também ele é. Ele não usa aí a palavra que significa servo, o que também ele é. Mas ele usa a palavra ministro, e a palavra que ele usa aqui, por causa do contexto, indica um ministro sacerdotal. E é uma palavra que se torna preciosa nesse contexto, porque traz essa ideia de que está participando de um serviço sagrado. E a ideia é reforçada com as palavras seguintes do versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. No sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. A ideia aqui é de servir como sacerdote ao Evangelho de Deus. Eu espero que você tenha noção do que é um sacerdote, quando você tem aquele conhecimento lá do Antigo Testamento, vendo quais eram as responsabilidades de um sacerdote, todo o cuidado que um sacerdote deveria ter para ele ser santo, para ele representar a santidade de Deus. Ele deveria comunicar que tudo era sagrado, tudo é separado para Deus, tudo é santo, tudo é dedicado a Deus. Era assim que Paulo enxergava a sua tarefa evangelística, como algo sacerdotal, como algo sagrado. Servir a Deus em anunciar o Evangelho, escute, é uma responsabilidade sagrada. É uma responsabilidade sacerdotal. Irmãos, uma das implicações disso é que nós não podemos negligenciar essa responsabilidade. Nós temos, cada um de nós tem essa responsabilidade, é uma responsabilidade sagrada. E por isso, não podemos negligenciar essa responsabilidade. Se você é um crente em Cristo, tem sido negligente em evangelizar, você está cometendo um erro grave, uma omissão grave. Quando nós fomos salvos, nós nos tornamos sacerdotes reais, sacerdotes do rei. E ele nos tornou seus sacerdotes, como diz lá em 1 Pedro 2, versículo 9, para que nós proclamássemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
E nós temos, é nossa responsabilidade ir a outros que estão nas trevas para comunicar a luz de Deus. Somos sacerdotes reais. Evangelizar está ligado à nossa identidade como cristãos. Não podemos deixar de evangelizar. As palavras de Paulo aqui devem ser nossas palavras também, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 16. Sobre mim pesa essa obrigação. Mas para ser as nossas palavras também, nós temos que sentir o peso da responsabilidade. Pese sobre você essa responsabilidade, você sente isso, eu não posso deixar de evangelizar. Mais fácil é lançar esse peso sobre os outros. Deixar para os crentes mais velhos, ou vou deixar para os crentes mais novos, ou vou deixar para o pastor, ou vou deixar para fulano, vou deixar para cicrano. Paulo disse, pesa sobre mim essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Que essa perspectiva de que evangelizar é um privilégio, que essa perspectiva anime o seu coração e que você evangelize com alegria, com empenho, reconhecendo que você é um instrumento da graça de Deus. E que a perspectiva de que evangelizar é um serviço sagrado, que essa perspectiva incomode, martele o seu coração, se você estiver sendo negligente. Vamos para o terceiro elemento do relatório de Paulo quanto ao que ele já tinha feito na obra de Deus. Nós já vimos o campo dele, vimos a perspectiva dele, e agora nós vamos ver os objetivos que Paulo tinha. Quais eram os objetivos de Paulo na obra de Deus? Veja com atenção aqui o versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, aqui um objetivo, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Essa parte final aí do versículo 16, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. De modo que a oferta deles seja aceitável. Para que você entenda melhor essas palavras aqui, eu vou citar em outras versões. A versão NVT, nova versão transformadora, coloca essas palavras dessa maneira. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta agradável a Deus. A NVI, nova versão internacional, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. A ideia aqui, de quando Paulo diz, de modo que a oferta deles seja aceitável, não é uma oferta que os gentios possam fazer seja aceitável a Deus, mas é que eles, os gentios, sejam essa oferta aceitável, agradável a Deus. Um dos objetivos de Paulo, com seu ministério, era alcançar almas como oferta aceitável a Deus. Aqui ele está usando ainda essa linguagem de um serviço sagrado, dos serviços sacerdotais, e ele mostra que o objetivo do seu ministério de evangelismo é que os gentios possam ser apresentados a Deus como uma oferta de adoração que é agradável a Ele. É como se Paulo pudesse trazer aqueles que ele alcançou e ofertasse essas pessoas a Deus. E essa oferta é uma oferta agradável. É como aquelas ofertas que os sacerdotes faziam lá no período do Antigo Testamento, em que haviam aqueles animais que seriam selecionados, atendendo a alguns requisitos. Esses animais seriam sacrificados, seriam queimados, e aquele aroma que emanava ali por conta de ter sido queimado, Deus aspirava e Deus tinha prazer, era agradável a Deus. Essa é a ideia
aqui que Paulo está nos trazendo. Pessoas que são ofertadas a Deus de maneira agradável a Ele. Irmãos, escute bem isso. O evangelismo, veja o propósito grandioso disso. O evangelismo visa oferecer a Deus pessoas que são santificadas pelo Espírito Santo, para que elas se tornem agradáveis a Deus. Por isso que o final do versículo 16 diz, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Por meio do nosso trabalho de evangelismo, o Espírito Santo separa, santifica pessoas, para que elas se tornem aceitáveis a Deus, agradáveis a Deus. Quando uma pessoa é separada pelo Espírito Santo, por ter ouvido o evangelho que nós comunicamos, essa pessoa se torna uma oferta agradável a Deus. Nós podemos destacar o evangelho ou evangelismo como um ato de adoração a Deus. E as pessoas que nós alcançamos são ofertas em que Deus sente prazer, ofertas que são agradáveis a Deus. Por isso, irmãos, que esse serviço, evangelizar, era algo que alegrava Paulo. Evangelizar empolgava o coração de Paulo. É como que se gerasse uma vibração no coração dele. Quando ele disse, pesa sobre mim essa obrigação, não é porque fosse um peso que o deixava triste para fazer isso. É um peso no sentido de ele entender o tamanho da responsabilidade, mas que, na verdade, isso empolgava o apóstolo Paulo. Na verdade, pessoas que alcançam almas para Jesus são pessoas alegres. Pelo menos, ainda não conheci pessoas dedicadas a evangelizar, que estão alcançando almas para Jesus, que sejam, na maioria do seu tempo, triste, abatida, para baixo. Pessoas que alcançam almas para Jesus são alegres, empolgadas, animadas. É isso que Paulo diz no versículo 17. Quando ele diz aí no versículo 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo, tenho, pois, ou por isso, tenho motivo de gloriar-me, tenho motivo de me alegrar em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Ou, colocando aqui outra versão um pouco mais clara, tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por intermédio do meu serviço. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. Pense bem nessa pergunta. Você já teve a alegria de conduzir uma alma a Cristo? Você já teve a alegria, o prazer de conduzir uma alma a Cristo? Apesar das dores, de 9 meses longo de espera, só uma mãe sabe o tamanho da alegria de dar à luz um filho. Muito bem. Só um evangelista conhece a alegria de dar à luz a um filho em Cristo, pelo testemunho do Evangelho. Só um evangelista conhece a alegria de dar à luz um filho pelo testemunho do Evangelho. Paulo, lá em 1 Coríntios 4,15, ele diz, eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo, Cristo Jesus. Sobre Filemon, ele, lá, escrevendo para Filemon, ele disse sobre Onésimo, meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Que ele gerou esse filho em Cristo quando estava preso. Você tem
algum filho em Cristo? Quem são seus filhos na fé? Quem são seus filhos na fé? E agora, nesse momento, você está em um período de gestação? Está evangelizando alguém há algum tempo, na expectativa, em oração, de que esse bebê nasça? Você está num período de gestação de gerar alguém em Cristo? Infelizmente, alguns nunca tiveram essa alegria de conduzir uma alma a Cristo. Há alguns aqui que nunca louvaram a Deus, ofertando a Ele uma alma sequer. Talvez você seja um dos que não podem dizer como Paulo: eu me alegro em Cristo, ou eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Irmão ou irmã, se você tem sido negligente a Deus, não buscando almas, ainda dá tempo de se arrepender e mudar. Você ainda pode dar o primeiro passo para buscar almas para Jesus. Existem muitas maneiras. O primeiro objetivo do evangelismo é o alcance de almas como oferta agradável a Deus. Mas Paulo ele nos destaca aqui um outro objetivo, um segundo objetivo que nós podemos destacar no verso 18. Porque não ousarei, versículo 18, discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para, outro objetivo, conduzir os gentios à obediência. Para conduzir os gentios à obediência. Veja que o objetivo de evangelizar não é só fazer as pessoas dizerem: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, e pronto. Não é só fazer com que mais pessoas venham para a igreja, para depois a gente encher o peito e dizer: olha, a nossa igreja está tão cheia. O objetivo não é só esse. O objetivo de Paulo era conduzir pessoas à obediência. O objetivo do evangelismo é fazer com que pessoas cumpram o que diz lá em Mateus 20. Nós, evangelistas, nós precisamos ensinar os evangelizados, aqueles que confiarem em Cristo como seu Salvador, nós precisamos ensiná-los a guardarem todas as coisas que Jesus nos tem ensinado. Então, o objetivo do evangelismo é fazer com que os novos discípulos guardem o ensino de Jesus. E a ideia de guardar é de obedecer. O evangelismo tem como objetivo fazer discípulos de Jesus. E o verdadeiro discípulo é aquele que é abnegado, aquele que entende e faz isso. Deixar coisas para seguir a Cristo. Não foi isso que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tem que deixar coisas, tem um preço a pagar para seguir a Cristo. O verdadeiro discípulo de Cristo é este que vai deixar coisas para trás, vai deixar comportamentos para trás, vai deixar a vida velha, vida de pecado, vida de rebeldia contra Deus, para iniciar uma nova vida de obediência a Cristo. Então esse discípulo ele é abnegado e está pronto para morrer por Cristo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Esteja pronto a morrer por causa de Cristo. E então siga-me. E dia a dia, siga-me. Acho que foi isso. A ideia de dia a dia andar em obediência. O discípulo, verdadeiro discípulo, ele está ciente de que para seguir a Cristo, há um custo a se pagar, é preciso negar a si mesmo. E nós, que vamos evangelizar, nós temos que ser um exemplo desse discípulo abnegado,
pronto para morrer por Cristo, obediente. Para evangelizarmos, nós temos que ser exemplo de alguém que está pronto a negar o seu conforto, a negar o seu descanso, o seu ganho, se for necessário, o que for necessário para seguir a Cristo. Tente ser um exemplo, começando pelas coisas mínimas. Você que vai evangelizar, e é responsabilidade de cada um de nós. Tente ser um exemplo de um discípulo, de um verdadeiro discípulo, começando pelas coisas mínimas. Por exemplo, para estar hoje aqui, pode ser que seja necessário você deixar algo, abnegar algo. Talvez seja preciso que você dispense algum trabalho. Eu falo isso levando em consideração o nosso contexto. Talvez você precise dispensar para estar hoje aqui, um momento de lazer. Talvez você precise deixar de assistir uma partida de futebol do seu time favorito. E outras coisas mais que você pode pensar. Você pode servir de exemplo de um crente que, por exemplo, mostra o quanto o culto dominical é importante. O culto dominical que eu estou me referindo, esse culto aqui, além dos outros cultos que nós temos, mas esse aqui, você dá um exemplo de quanto esse culto aqui, esse momento é importante. Irmãos, coloque isso na sua cabeça. Esse momento, aqui, agora, é o momento mais importante da semana. Esse momento agora aqui, não tirando a grande importância da EBD, a grande importância da oração, mas por questões específicas que eu não vou mencionar agora, esse momento aqui, de adoração e pregação, é o momento mais importante da semana na vida de cada um de nós. Pode ser que você não esteja ciente da importância desse momento, mas eu lhe asseguro que esse é o momento mais importante da semana. O melhor lugar para você estar nesse momento é aqui, agora. No próximo domingo, o momento mais importante para você estar, o lugar mais importante para você estar, é na Igreja Bíblica de Jijoca, às 6 horas da noite, se puder chegar um pouquinho antes, melhor, na rua Santa Luzia 317. O melhor lugar para você estar. Então, faça de tudo para você estar aqui nesse momento. E estar inteiro nesse momento. Se você tiver que passear no domingo, passeie. Mas se divirta de forma moderada. Lembre-se, 6 horas tem culto. E eu preciso estar lá. Não morrendo de sono, porque estou muito cansado, que peguei muito sol, que andei por isso e por aquilo, porque me diverti demais. Aquele é o momento mais importante, então se você vai fazer outras coisas naquele dia, faça de maneira moderada para você estar bem naquele momento. Porque não basta você estar aqui com uma das melhores roupas que você tem, só com o corpo presente. Primeiro, você deve estar aqui, mas é preciso que você esteja aqui com todas as suas forças, que você esteja aqui com mente e coração, para que você, estando descansado, cante, gaste as suas forças cantando, e depois possa resistir na cadeira ou no banco o tempo que for necessário, ouvindo a palavra de Deus. Então, um conselho é, aproveite o dia de domingo para descansar e preparar o seu corpo e o seu coração para você estar bem às 6 horas aqui. Como discípulo de Cristo, você está disposto a fazer isso? Você está disposto a abnegar algumas coisas, deixar algumas coisas para fazer isto?
Faça o que for necessário para você ser um exemplo de que um discípulo está disposto a fazer tudo o que for necessário para seguir a Cristo. E, se necessário, disposto até morrer por Ele. Faça tudo o que for preciso para você ser um exemplo de obediência. Você quer que aqueles que você vai conduzir a Cristo entendam que eles precisam viver em obediência. Então, seja um exemplo de obediência. Esses são os propósitos do ministério de Paulo. Alcançar almas como oferta agradável a Deus. E que essas almas sejam almas obedientes. Nós vamos parar o relatório de Paulo hoje, relatório desse missionário, o apóstolo Paulo, e acredito que nós fomos muito desafiados, tendo visto aí esses 3 elementos das atividades que Paulo já havia realizado, seu campo de atividade, sua perspectiva que ele tinha acerca do ministério e também os seus objetivos. Convido a você a voltar no próximo domingo, se Deus quiser, para nós termos mais um encontro com o apóstolo Paulo, o missionário Paulo. Ele tem mais 3 elementos para nos mostrar sobre o que ele já fez na obra de Deus. Vamos orar. Santíssimo Senhor, como nós cantamos, é teu povo aqui presente. E nós estamos aqui para ouvir o Senhor por meio da tua palavra. E naquilo que nós precisamos mudar, ó Deus, nos ajuda a nos ajoelharmos, ou ajoelhar o nosso coração diante da palavra do Senhor. Tanto em busca de perdão naquilo que nós temos sido falhos, como pedindo a Ti que nos mova, que nos mude, para que nós possamos agir diferentes. Ó Deus, muito obrigado por essa maravilhosa responsabilidade dada a nós, de evangelizar, levar o evangelho a outras pessoas. Mas o Senhor sabe que tão facilmente nós negligenciamos, que nós não temos entendido o quanto essa responsabilidade é sagrada. Nós temos perdido, ó Deus, tantas oportunidades de honrar o Senhor em busca de almas. Nos ajude, ó Deus, a praticarmos o que nós aprendemos hoje aqui. Buscarmos evangelizar e buscarmos ser exemplos de verdadeiros discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.